Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de 3D Max da JM Curso. Na aula passada nós aprendemos sobre o Angle Snap Toggle, sobre o Mirror e sobre o Manage Layers, como trabalhar com camadas, organizando assim o nosso projeto e a nossa cena, ok? Bem pessoal, eu tenho uma informação para vocês no início dessa aula que é o seguinte: as aulas, a metodologia de ensino da JM Curso, a metodologia que nós adotamos é uma metodologia que nós aprendemos praticando, ou seja, nós aprendemos modelando. No nosso caso, nós vamos aprender com prática e não apenas com teorias. Eu não vou aqui criar um objeto e ficar falando, isso faz isso, isso faz aquilo outro, e depois vir criar um projeto, nós vamos modelar alguma coisa e explicar isso tudo de novo. Não, porque isso torna-se uma aula chata, uma aula cansativa, uma aula que o aluno não vê resultado. Tá? Sim, vai acontecer de algumas aulas nós temos que aprender os conceitos e depois sim nós criarmos os modelos. Mas quando der, sempre que der, para a gente modelar algo legal, pelo menos alguma coisa visível, para poder estar explicando isso, a gente vai estar procurando trazer isso para vocês, tá? Então nós vamos voltar aqui a falar dos nossos objetos, das nossas Standard Primitives. Se vocês não estiverem vendo esta tela, vocês podem estar em alguma aba dessas aqui, nesse box aqui, nesse menu. Então vocês se atentem a Create, tá? Que é essa primeira que é a Geometry, tá? E neste menu as Standard Primitives. Nós vamos ver todos esses no decorrer do curso, tá? Todos estes, vocês vão aprender sobre eles, tudo integrado no nosso projeto, tá? Então eu vou apagar essa box aqui. Eu vou aumentar aqui a minha visão de perspectiva. Vou alterar aqui de realista para shaded, tá? Para não ficar carregando sombra automática aqui, nem luz, tá? Então eu vou dar shaded. Vou diminuir aqui. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos falar sobre a box, tá? Nós vamos debulhar esse objeto que é o box. Então eu vou criar uma box aqui e tal. Criei ela. Observe que eu ainda estou com ela selecionada, tá? Porque a partir do momento que eu clicar aqui fora, ó, que eu clicar ou criar um outro objeto, já era. As propriedades dela a gente não vê mais aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou deletar essa aqui, vou deletar essa aqui, vou criar uma box e vou manter ali, tá? Aqui nós temos os nossos parâmetros e propriedades desse objeto que está selecionado. Eles são os Start Parameters. O que é isso? São os parâmetros os parâmetros iniciais de um objeto primitivo, tá? Então aqui eu tenho o nome dele, eu posso renomeá-lo se eu quiser e colocar caixa 1. Posso alterar a cor inicial dele aqui, dando 2 cliques aqui e selecionando a cor que eu quero, botar azul, tá? Nós podemos dizer se ele vai ser uma box ou um cubo, tá? Uma box ou um cubo, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Nós temos os Keyboard Entry, tá? Não é o nosso foco, não se atente a isso agora, tá? E aqui nós temos o Length, Width, Weight, a altura, a largura e a espessura, né, o comprimento. E os números de segmentos, tá? Segmentos são linhas. Observem aqui que nós temos aqui, ó, umas linhas brancas em torno do meu objeto. Estes são os segmentos, tá? Guardem esse nome na cabeça de vocês, que isso é muito importante. Segmentos são linhas de um objeto, tá? Vértices são pontos que ligam essas linhas uma na outra. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma linha que ela está ligada a essa linha, que está ligada a essa linha. Desculpem. Aqui no meio, com certeza nós temos um vértex, tá? Que está ligando essas linhas. Eu vou exibir para vocês daqui a pouco. Se eu apertar a tecla de atalho F3, a gente entra no wireframe, ou seja, nós escondemos as faces desse objeto. E olhem ali, nós temos apenas linhas. Então, objetos são formados por linhas, tá? Então, ó, tá ali, esse é o nosso objeto. Então, esses aqui são os nossos segmentos. Se eu vier aqui e aumentar para 3, observe que ele criou mais linhas no comprimento desse objeto, tá? E sim, as linhas contornam todo o objeto em sua forma, tá? Então tá aí.
Se eu vier aqui adicionar mais segmentos aqui na largura, ele também adicionou mais segmentos ali. Então olha só, mais segmentos, tá? Eu vou adicionar mais também na altura. Ele vai adicionar aqui, ó. Observem, 1, 2, 3. Então eu tenho 3 por 3 por 3. Eu tenho uma box que tem 3 por 3 por 3. Ficou parecendo um joguinho daquele, né? De montar. Sim. Agora meu objeto ele tem mais linhas. Se eu renderizar isso daqui, vai mudar alguma coisa por ter essas linhas? Tá? Não. Renderizar é criar uma imagem final deste objeto, tá? Dessa cena. Então não tem, ó, é uma box mesmo e não tem nada diferente. Essas linhas não são visíveis ali. Pois é, elas não são visíveis ali, tá? Então aqui eu posso editar a altura e a largura, né? Desculpem, a largura desse objeto. Eu posso editar aqui o comprimento desse objeto e eu posso editar a altura desse objeto. Tá aí, eu fiz a modificação, deixei ele um pouquinho mais quadrado e esse aí é o nosso objeto, tá? Adicionei segmentos, troquei o nome, mudei a cor, mas o que isso importa? Que isso é? Para que serve isso no final de contas? Bem, geralmente nós trabalhamos com modelagem, nós criamos objetos básicos e a partir desse objeto básico nós deformamos ele ou modificamos suas linhas e segmentos, tá? Nós trabalhamos com vários tipos de modificadores. Modificadores eles fazem o objeto sofrer alterações, tá? Então neste caso, apenas para exemplificar, além do meu objeto ter mais segmentos e ter mais detalhes, tá? Isso aqui, cada quadradinho desse é chamado de um polígono. O que é um polígono? É uma face, tá? Então cada polígono desse daqui, cada objeto, cada polígono desse aqui é um pedaço, tá? Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui e modificar esse quadrado, cliquei fora, beleza, ó, as linhas ficaram azul, diferente. Como é que eu modifico agora esse objeto? Se eu clicar nele, olha lá, ó, não aparece mais aquelas propriedades aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nessa aba Modify, clicar no meu objeto, olha lá, apareceu o nome dele, apareceu algumas opções e tá lá aquelas propriedades. Eu vou alterar aqui para cor vermelho escuro, eu quero botar ele mais largo um pouco, eu quero adicionar mais segmentos, deixar ele bem assim, cheio de segmentos. Tá aí, ó. Não, tem muitos segmentos. Vamos baixar aqui. Vamos deixar só 3 mesmo. Tá aí. Fiz a modificação. Então é assim que eu altero um objeto após ser criado e desselecionado, tá? Então, nós vamos dar início a um dos principais assuntos da modelagem, que são os modificadores, tá? Não se assustem, não se sintam perdidos. Se atentem apenas no que eu estou dizendo. Modificadores. Eu quero modificar essa caixa, tá? Então, uma das maneiras de se modificar essa caixa é modificar os polígonos dela, tá? Para esse objeto sair de deixar de ser uma primitiva e se tornar um polígono ou um conjunto de polígonos, eu tenho duas opções para fazer isso. Primeiro, com ele selecionado, clico no botão direito, Convert to Editable Poly. Observe que nós temos vários tipos. Nós temos Editable Mesh, NURBS, Path. Isso que vocês vão aprender todos no decorrer do curso, tá? Então nós vamos transformar ele num Editable Poly, ou seja, num polígono editável. Isso aqui vai se desmembrar e eu vou poder mexer em cada pedacinho dele, tá? Ou nós podemos vir aqui, Modify List, nós temos uma lista de modificadores, tá? E nós podemos vir aqui na opção Editable Poly e clicar ali, pronto, ele foi convertido. Um novo menu aqui cheio de propriedades, né, apareceu para mim, tá? E a partir daqui que nós vamos começar a trabalhar nessas próximas aulas, tá? Nós vamos aprender o básico de um Editable Poly, ou seja, de um objeto editável, tá? Então, como eu disse para vocês, que vocês têm que aprender, que é muito importante, o que são, né, segmentos, o que são vértices, que são os pontos que ligam os segmentos,
e o que é polígono, que é uma face, tá? Observe aqui na parte de selection, observe que ele pode estar minimizado assim, tá? Eu vou maximizar ele aqui, apertar, clicar no mais, e nós temos aqui 5 botões: vertex, edge, tá? Border, polygon e elemento. Um conjunto de polígonos, ele é um elemento, tá? Eu vou mudar a cor aqui para ficar diferente, porque vocês vão entender o porquê. Vou botar verde, que seja. Tá aí. Nós temos um objeto, tá? Uma edge ou um segmento. Uma edge pode ser um segmento, pode dar o nome de segmento. Se eu clicar aqui, por exemplo, em edge e clicar em cima de uma linha, olha o que acontece. Ele selecionou um pedaço de uma linha. Por que ele não selecionou a linha toda para lá? Por quê? Porque essa linha, esse segmento ou essa edge, ele é ligado a essa edge através de um vértex, tá? Observe o que são os vértices. Eu vou clicar aqui, ó, em vértice. Observe que tem vários pontinhos azuis no meu objeto. Lembra que eu falei para vocês que cada edge ou cada segmento ele é ligado a um outro através de vértex? Se eu deletar esse vértex, por exemplo, aqui, essa quina não vai deixar de existir e essas linhas vão sumir. Porque um segmento só pode existir um segmento ou uma edge se ligar a outra através desses vértices, tá? Então, por exemplo, eu quero selecionar essa edge, esse vértex, perdão, esse ponto que liga outros pontos, e eu vou abaixar ele, o eixo dele. Eu cliquei nele, cliquei aqui na Select de Move e vou abaixar ele. E vou arrastar ele para dentro, tá? Vou arrastar ele para lá, ó. Assim. Vou baixar ele aqui. Observe o que aconteceu com o meu objeto, ó. Vou clicar fora e vou desmarcar. Ele foi deformado, tá? Ele foi deformado. Agora ele tem uma quina ali, ó. Tem uma quina ali, tem uma quina aqui e está amassado, tá? Então o que aconteceu aqui? Ocorreu uma deformidade no meu objeto, porque eu editei a posição de um vértex, que é esse carinha aqui. Se eu vier aqui no edge, aqui, por exemplo, e abaixar ele, olha lá o que acontece. Poxa, eu abaixei uma edge ali e minha caixa criou uma cavidade, um declínio aqui, certo? Pois bem, então eu editei a posição de um edge. Então isso é um editable poly, é você poder ter o máximo de controle sobre uma primitiva, um objeto que você criou como referência e modificar ele, tá? Ah, eu vou puxar isso aqui, ó, eu vou clicar ali e vou arrastar ele para fora aqui, ó. Olha o que acontece. Poxa, eu estiquei a minha box agora, tá toda, parece que ela tá estufada. Olha isso. Então, aqui dá-se início ao editable poly e é um assunto que vocês vão ver que é base da nossa modelagem, tá? Nós fazemos modelagem com editable poly, ok? Eu vou ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a este assunto e nós vamos esgotar esse assunto com bastante informação e no final dele nós vamos modelar uma caixa de papelão, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro projeto, nosso primeiro trabalho de modelagem com o 3D Max, ok? Vou ficando por aqui nessa aula. Até a próxima. Qualquer dúvida, por favor, vocês podem estar postando aqui no blog, aqui no nosso fórum da nossa aula. Vocês podem estar enviando e-mail, até mesmo nos canais de comunicação, YouTube, Twitter, entre outros. Ok? Um grande abraço e até a próxima.